Sejam muito bem-vindos ao podcast da Tela Vita. Aqui é a Karina, eu sou psicóloga e a gente está com a campanha esse mês de junho para parabenizar todos os nossos RHs, que a gente intitulou de Gente que Cuida de Gente. E para isso a gente convida aqui hoje a Andreia, nossa amiga Andreia Sotnik. Ela já tem uma larga carreira na área de remuneração estratégica, há mais de 20 anos no mercado corporativo. Passou aí por empresas como HSBC, Mercer e outras instituições financeiras. E ela vem contar um pouquinho não só da trajetória dela como gestora de RH, né? Como também da história pessoal dela com relação à saúde emocional. E aí, Andreia? Tudo bom, obrigada. Obrigada por me receber. Muito feliz de estar aqui e contar a minha história, como que eu cheguei aqui em saúde mental, né, inteligência emocional. Eu sou psicóloga, né, me formei em psicologia muitos anos atrás. Logo já fui para uma carreira de remuneração, né, o que as pessoas falam que é um pouquinho desviado, né, psicólogo indo para remuneração, trabalhar com números, algo muito diferente, né. Então fiz minha carreira inteira, quase mais de 20 anos aí sempre em remuneração estratégica, análise de desenhos de estrutura. Numa das empresas, né, numa das passagens, aí fiquei muitos anos na mesma empresa, depois fui mudando, enfim, acabei tendo um burnout, né? Então, como que eu cheguei até aqui? Na época não se falava em burnout. Sim, né? faz muito tempo isso? Foi mais ou menos em 2017, né? Bem antes da pandemia, então ninguém falava de saúde mental, ninguém se preocupava na época com saúde mental. Se preocupava com bem-estar. Eu acho até que as empresas evitavam falar saúde mental também. Não falavam, colocavam aquela mesa de ping-pong, aquele puff para você sentar, aquele momento para você relaxar, mas ninguém falava nisso, né? E eu comecei a ter sintomas, que eu falo que se não fosse comigo eu nunca acreditaria que isso acontece, né? Então começa primeiro com aquela leve dor de cabeça, né? Todo dia você acorda com aquela leve dor de cabeça, aí você vai tomar remédio para dor de cabeça. Aí no outro dia, travou a coluna. Aí você já toma o remédio para dor de cabeça e o remédio para coluna. Você vai somando, né? Aí no outro dia você fala, nossa, eu tô com uma azia. Todo dia você tem azia. Remédio para dor de cabeça, remédio para coluna, remédio para azia, né? E aí você vai. Aí eu comecei a ter descamamento do couro cabeludo. Assim, saíam lascas do cabelo. Falava, estranho. Aí vai, né? Toma remédio, passa remédio. Então você achou que estava relacionado com a sua saúde emocional? É aquela coisa que todo mundo fala, você está estressada, você está trabalhando muito, você tem que sair de férias. Nada. E o dia a dia você não conseguia perceber também, né? O tanto de tarefas, ou talvez aonde que estava o ponto mais estressor. Porque a gente meio que vive nessa, ainda mais RH, né? Vive nessa coisa muito do piloto automático, com vários compromissos, com várias reuniões. RH é uma área que serve a todas as outras áreas da empresa, né? Então, na época eu trabalhava como gerente regional, né? Então eu cuidava de diversos países. Então o melhor horário para fazer reunião para o México era, se eu não me engano, 12:00, 1h da tarde daqui. Então, basicamente eu não almoçava, né? Então eu tinha desde a hora do México, a hora do Chile, da Argentina, tinha vários horários que tinha que consolidar, né? Então, basicamente eu não saía para almoçar, comia sanduíche na mesa, e isso foi acumulando, né? Uma coisa atrás da outra. O auge, né? Então, já, como eu falei, era dor de cabeça, descamamento do couro cabeludo, azia, coluna travada. O auge foi quando eu comecei a acordar com alergia. Eu tinha alergia, assim, basicamente do pescoço até o joelho. Placas de alergia. Por mais de 15 dias. E eu tomava antialérgico, já tinha tomado até injeção, nada passava essa alergia. Até que eu saí da empresa. Depois de 15 dias, realmente já foi todo um processo, a gente resolveu, né, eu e a empresa, a gente resolveu sair, a empresa até me deu lá o outplacement e tudo isso. No dia seguinte, que foi o primeiro dia que eu não trabalhei, foi o primeiro dia que eu acordei, sem dor de cabeça, sem alergia, sem azia. Olha só. Eu falei, o que será que está acontecendo? Mas até então você não tinha se ligado que era um quadro de adoecimento emocional? Não. E que estava relacionado a esse trabalho, a esse talvez ambiente? Relacionado ao trabalho, sim, né? Então, porque eu ia para o trabalho, sentia pior, minha dor de cabeça piorava, minha azia piorava. Então, relacionado ao trabalho é aquela coisa que a gente esconde toda vez. Sim. Tô trabalhando muito. E muita gente, o que é ruim, né?
Valoriza isso. Exatamente. Acha que isso é bonito. Nossa, eu tô trabalhando muito. Sim. É maravilhoso, né? Tô trabalhando 15 horas. Eu não paro nem pra almoçar. Quanta gente fala assim, com orgulho. Eu não paro nem pra almoçar. Nossa, Sim, orgulho. como se fosse um ótimo parâmetro de produtividade. Exatamente. E você vê que não é um ótimo parâmetro de produtividade. É Muito pelo contrário. Né? E eu sempre fui muito comprometida em todos os meus trabalhos. Então, eu tinha todos esses sintomas, mas eu não ficava em casa. Sim. Eu não queria ficar em casa, eu tinha que ir pro trabalho. Eu tinha que trabalhar. Né? Então, foi assim um momento... E quando eu saí desse trabalho, eu realmente parou tudo. Eu falei, não, aqui tem alguma coisa. Né? E eu, como psicóloga, não tinha associado isso. Sim. Não tinha associado quanto o meu cérebro impactava no meu corpo. Exato. Não tinha associado isso. Né? Então, é lógico que logo que eu saí, fiquei muito mal. Né? Vivi um momento... não foi aquela coisa que as pessoas falam assim, eu saí, eu vou curtir a vida, vou aproveitar. Vou tirar férias, vou tirar sabático. Não. Eu trabalhei até então, eu já tinha trabalhado 20 anos seguidos. Eu tirava as minhas férias todos os anos, mas trabalhei 20 anos, nunca parei. Eu emendava um trabalho no outro. E foi a primeira vez que eu acordei e me vi sem nada. Veio vazio. Veio vazio, veio a culpa. Né? Então, eu continuava acordando 6 da manhã. Pra quê? Demorei meses para conseguir relaxar, dormir. E, ao mesmo tempo, eu não fazia nada. Né? Eu pensava assim, vou fazer um curso enquanto isso, um curso que eu sempre quis fazer, eu vou aproveitar esse período para fazer. Mas não, porque eu vivia no e se. Sim. E se eu arranjar emprego, eu vou ter que parar esse curso? E se acontecer isso, eu vou ter que parar? E se não sei o quê? Aí eu vou pagar? E se eu pagar e depois tiver que parar? Então, assim... Ou seja, a mente continuava no intenso, uma máquina intensa, né, em função do processo. Não em função do que será, porque eu nunca sei o que vai ser. Sim. Mas em função da cobrança do passado. Que você tinha. Ficou como uma marca aquilo, né? Exatamente. Então, eu demorei naquele período 10 meses para me recolocar. E eu falo que foram 10 meses basicamente improdutivos. Né? Porque eu não aproveitei. Até uma história engraçada, né? Num certo momento, eu falei, eu vou visitar meu irmão. Meu irmão trabalhava no navio. Eu falei, eu vou visitar meu irmão, olha que legal, vou curtir uma semana, sol. No navio, sozinha, sem filho, sem marido. Vou sozinha pro navio, que delícia. Quebrei o pé no primeiro dia. Nossa. Caí, quebrei o pé. E aí foi um pouco de um despertar para mim, né? Eu quebrei o pé direito. E eu tava no navio sozinha, eles me deram uma muleta e eu não tinha pra onde ir. E aí, naquele momento, né, isso já tinha passado mais ou menos uns 3 meses que eu tava sem fazer nada, vamos dizer assim. Naquele momento eu pensei assim, eu só tenho 2 opções dentro desse navio. Ou eu fico no quarto, chorando, vendo televisão, sem fazer nada, sem me mexer, ou eu vou aproveitar de qualquer jeito. Sim. E aí eu falei assim, não, eu não tenho por que ficar no quarto, né? Então, você foi aproveitar. Eu fui aproveitar, né? Então, eu acho que aquilo foi um despertar, porque uma coisa que me imobilizou verdadeiramente, né? Eu tava com uma condição física verdadeira de não conseguir. E aquele pior, eu quebrei o pé daquele jeito que você não podia pôr o pé no chão, né? Que você podia mancando. Não, tinha que ir de muleta. Então, assim, eu falei, não, eu não vou me afundar em depressão, eu já tava muito mal. E esse foi um despertar meu, foi uma decisão minha, sim, naquele momento. Agora, Andréa, você que é psicóloga, que tem uma carreira brilhante, principalmente numa área que é uma área exclusiva, né, bem especializada de remuneração, ainda mais a remuneração estratégica, e a gente sabe hoje que a remuneração está intimamente ligada com satisfação pessoal, com senso de realização. Você que tem todo um arcabouço aí intelectual, né, de entender o que se passa com você, como que você, olhando para trás, você consegue enxergar como que a tua liderança reagiu ou poderia ter reagido com relação ao seu próprio adoecimento? Né? Primeiro, você acha que a liderança pode, né, intervir ou ajudar para que isso não aconteça de uma certa forma? Eu acho que a liderança deve intervir, né? Muito se fala de felicidade no trabalho, né? O Chief Happiness Officer, ou como alcançar a felicidade no trabalho. Eu acho que a felicidade do trabalho existe. Ela realmente existe. Porque, só, né, colocando aqui, nesses 10 meses que eu fiz revivi o que eu queria da minha carreira, né? Aquela coisa que a gente fala, vamos buscar o nosso propósito, ver o que a gente quer.
por incrível que pareça, eu decidi que eu gosto do mundo corporativo, que eu queria continuar no mundo corporativo, né? Então, quer dizer, eu sou feliz e realizada naquilo que eu faço, né? Então, isso foi a primeira coisa que eu sozinha descobri. Existem maneiras mais fáceis de descobrir, sem quebrar o pé, sem ter burnout, sem nada disso? Existe, né? Eu acho que a empresa pode ajudar. Eu lembro uma vez de uma história, eu fui atender uma empresa e com um presidente da empresa. E o presidente, eu lembro até hoje, o porteiro era extremamente simpático, o porteiro da empresa. Aí eu comentei, falei, nossa, seu porteiro é super simpático, né? Falando pro presidente da empresa. Ele falou, você sabe por quê? Porque ele sabe o que ele faz. Ele sabe o porquê ele tem que ser simpático com as pessoas quando chegam aqui dentro. Sim, e isso faz sentido para ele. Faz sentido para ele, ele não tem que só abrir a porta. A pessoa que entra na empresa tem que se sentir bem-vinda. E ele é a primeira cara da empresa. Né? Aquilo me marcou muito, né? Porque ele sabe o que ele está fazendo, ele tem um propósito naquilo que ele está fazendo. Mas o líder tem um papel muito importante, né, nisso, de fazer com que as pessoas se sintam parte daquele propósito, parte daquela missão, parte daquela história que a empresa leva, né? Tem empresa que que existem há anos, né? E há anos elas perpetuam as suas missões, os seus valores. Eu acho que o líder tem um papel muito importante nesse contexto, né? O líder tem um papel muito importante. Hoje em dia eu percebo que as empresas estão jogando esse papel para recursos humanos. Eu falo, não é justo, né? Recursos humanos não é responsável pela felicidade no trabalho. E também precisa de ajuda, né? De cuidado. Ele é responsável por traçar a jornada. Mas se as pessoas não entrarem nessa jornada, se os líderes não respeitarem, não falarem direito, né? Não ter essa liderança positiva, né? Então, só trazendo para isso, eu sou especialista em psicologia positiva, então você trazer essa parte positiva, não adianta o RH ser positivo se todo o restante da empresa não entrar nisso. O RH ele vai traçar a jornada, ele pode monitorar, fazer pesquisas de clima, pesquisas de engajamento. E eu acho que até o próprio líder cuidar da sua saúde emocional, né? Hoje se fala muito de ambientes seguros psicologicamente, né? Se você só tem um ambiente seguro psicologicamente, se você tem um gestor que está ali muito resiliente e muito em dia com a sua saúde emocional, né? Porque senão isso não acontece. E aí você tem os ambientes tóxicos que seriam o oposto disso, né? A saúde mental, ela começa, né? Eu falo, a primeira coisa que você tem que saber é o autoconhecimento. É se conhecer, se permitir e se aceitar. Até onde eu posso ir? Um gestor falar que sabe tudo, não existe. Não existe. Não existe. A gente não sabe tudo, a gente não sabe nada, na verdade. Deixa eu me permitir falar assim, olha, isso que você está me perguntando, eu não sei. Deixa eu pesquisar. Vamos, ou melhor, traz para mim. Que é você abrir as suas vulnerabilidades, né? Sem medo de qualquer tipo de consequência negativa. E isso você só tem num ambiente psicologicamente seguro. Sim. Porque senão você vai falar, eu sei tudo, ou ao contrário, você vai falar, eu mando e você obedece. Exato. Num ambiente saudável, não é assim. É algo colaborativo. Né? As empresas, aí trazendo um pouquinho para uma parte técnica, por exemplo, empresas estão migrando da remuneração variável baseada num desempenho individual, né? Onde você tem aí desempenho da empresa, da área e do indivíduo. Então, tirando essa parte do indivíduo, trazendo essa parte do indivíduo para o que a gente chama de OKRs, que são Objective Key Results, que são metas ligadas ao seu desenvolvimento, e atrelando a remuneração, né? Quer dizer, quando todo mundo consegue, todo mundo ganha. Isso é incrível, porque você proporciona maior integração, né, maior harmonia nos times, né? Você tira de lado aquela competitividade arcaica, né? Aquela coisa que deteriora as relações, né? E sozinho, as pessoas expurgam aquela pessoa que não está colaborando. Não fica aquela coisa, eu estou colocando o dedo na cara de alguém. Não, o time todo já tá junto, né? Tá junto. Então, tá todo mundo junto. Se você não tá fazendo, o time já vai falando, ó. O time já vai vindo para cá e a pessoa vai ficando. O chefe claramente já vê isso e já faz a substituição ou alguma coisa assim, né? Porque o time tem que andar junto. Quanto melhor vai o seu time, melhor você ganha. Até a remuneração vem para isso. E o quanto que isso não proporciona mais saúde emocional para todo mundo, né? A saúde, a felicidade, a saúde emocional, né? Como eu falei, coitado do RH, né? Não é só do RH, é de todo mundo, né? Todo mundo tem que caminhar junto. Então, não adianta eu ter programas maravilhosos ou ideias maravilhosas se o meu chefe me liga todo dia na hora do almoço. Tô saindo para almoçar, meu chefe me liga. Sim. Sexta-feira, 6 horas da tarde. Aí você já sai pro seu fim de semana mal,
preocupado, Pensando na segunda-feira que você tem que entregar. pensando que você não entregou na sexta e tem que entregar na segunda, então você não relaxa no seu fim de semana. O fim de semana, ele ajuda para você recuperar a sua saúde mental. E o cérebro precisa desse descanso. Você sai com a sua família, com seus amigos, o que você quiser fazer. Não adianta eu ficar o meu fim de semana inteiro pensando no que eu não fiz na semana ou no que eu tenho que fazer na semana que vem. Uhum. Né? Então, ligar às 6 horas da tarde, chefe, não é não. Deixa isso já preparado antes, discute. Muitas empresas já estão com Short Friday, né? Isso já é uma realidade em muitas empresas. Algumas agora estão migrando, talvez, para o home office de sexta-feira. Né? Quer dizer, a pessoa não precisa nem pegar trânsito. Tem muitas, tem segunda e sexta o Segunda e home office, sexta. né? O que já facilita muito, principalmente para grandes metrópoles como São Paulo, que é um caos. Voltou o caos do trânsito, né? Voltou, porque muitas empresas não estão sabendo lidar com home office. Sim. Então, elas partem do 8 ou 80. Né? Estou atendendo algumas empresas que mandaram semana passada, a partir de segunda, trabalho presencial todos os dias. As pessoas se desesperaram, né? Porque já são 3 anos que a gente está nesse modelo. Agora, a gente poderia até deixar esse tema para um outro podcast, mas eu não quero deixar de te perguntar. O home office também é muito complexo para a saúde emocional, não é? O home office é muito complexo. No começo, né? Porque o que aconteceu? Começou a pandemia, eu falo que nós fomos catapultados para dentro de casa. Então era tudo novidade, né? Aquela coisa, eu tô aqui, meu marido tá ali, meus filhos estão trabalhando, estou estudando aqui, tá todo mundo. Era muito cômodo e seguro, porque a gente não sabia o que tinha na rua, né? Mas no começo era assim, tá bom, daqui 2 semanas a gente volta, né? E começou que a gente não volta, e as pessoas tiveram que se ajeitar. O que começou a acontecer com o home office? As pessoas começaram a achar, né? E esse que foi o problema. Nossa, se eu tô em casa, ninguém tá vendo que eu tô trabalhando. Ninguém tá vendo que eu tô almoçando no horário, que eu tô trabalhando no horário do almoço. Sim. Ninguém tá vendo, as pessoas têm que me ver. Se as pessoas não me veem, eu não tô trabalhando. O que não é verdade. Né? Então as pessoas tinham medo de ir no banheiro. Porque se eu colocar lá que eu tô ausente, eu não tô trabalhando. Eu não tô trabalhando, se meu chefe me liga bem na hora que eu tô no banheiro. Mas você pode ir no banheiro. Sim. Você pode parar para almoçar. Você tem 1 hora, teoricamente, de almoço. Né? Você pode acordar mais tarde. Aí o que as pessoas pensavam? Ao invés de falar, não, eu posso acordar mais tarde porque eu não vou pegar o trânsito. As pessoas acordavam na mesma hora e começavam a trabalhar 2 horas antes. E as 2 horas depois. Sim. E mais as 2 horas do almoço. E mais as 2 horas do almoço. Então, assim, não, as pessoas têm que me ver. Eu tenho que estar conectada o tempo todo. As pessoas levavam o computador, eu tô almoçando e meu computador tá aqui. Porque se alguém me chamar, eu já tô vendo. Né? Eu estou sempre conectada. Então, essa sensação de super conectado... Sim. Hiperconectividade. Hiperconectividade começou a gerar uma angústia e uma ansiedade nas pessoas. E um estresse, um desgaste, né? Porque a gente esquece do lado. Saúde mental. Eu não posso atender o meu filho, eu não posso ter nada. Coisas que eu tinha antes. Mas eu não posso, porque eu tenho que mostrar o quão produtivo, o quão presente eu estou. Sim. E, na verdade, as pessoas estão menos presentes. Porque elas só estão preocupadas em estar conectadas. Exato. E não preocupadas em produzir. Principalmente se assistir qualquer uma reunião que a gente faça remoto, é muito comum as pessoas estarem ali na reunião com você, mas você olha para os olhos daquela pessoa e ela está ali respondendo os e-mails. Ela não está olhando para você. Você percebe. Não precisa ser nenhum especialista em atenção plena. Você percebe que a pessoa não está prestando atenção no que você está falando. Ela está fazendo várias outras coisas. Ela está ali, o cachorro dela está do lado, a criança está ali, ela está respondendo e-mail, ela está no chat com o chefe. E isso é muito ruim para a saúde emocional. Para a saúde emocional e para a própria empresa. Não é produtivo. Você não começa e termina nada. Exato. E aí o aprendizado cai demais, né? Cai demais. Concordo que o home office piorou as relações do trabalho. Concordo, né? Então, muita gente nova, muita gente mudou de emprego e não se conhece pessoalmente, né? Ou ainda não teve algum contato. É mais fácil quando eu tenho alguém do lado para me ensinar? Sim. É mais fácil. Ou tirar alguma dúvida, né? Ou ensinar um sistema. Onde está na rede, onde está alguma coisa, é mais fácil. Então, algumas empresas estão nesse híbrido agora, né? Então, mas algumas não estão sabendo lidar. Então, e a volta é assim, ó, tô te mandando um e-mail hoje, semana que vem você volta. Isso também gera uma ansiedade. Por quê? Pensa que as pessoas estão há 3 anos trabalhando nesse modelo. Eu tirei minha filha da natação, porque agora eu estou em casa, né? Não preciso mais levar e buscar. Meu filho sai da escola, eu consigo às vezes. Ou seja, todo o esquema que foi feito, o que ser desmontado. Feito e voltar para como era antes, que muitas vezes já nem dá para voltar para como era antes. Né? Então, eu acho que as empresas também têm que ter um pouquinho desse cuidado.
né? Talvez segunda e sexta, ou 2 vezes em casa, 3 vezes na empresa, ou vai migrando aos poucos, né? Porque essa ansiedade tem que baixar. Eu concordo com o que algumas empresas falam, mas se você trabalhava aqui antes todos os dias, por que você não vai trabalhar aqui todos os dias? Eu concordo, só que o mundo mudou, Sim. né? Eu acho que a gente conseguiu perceber que dá para trabalhar de casa. E as pessoas, como você falou, tiveram que fazer uma nova adaptação de rotinas, né? E de afazeres domésticos, e enfim. Agora, Andréia, se você fosse dar uma dica para o RH com relação, primeiro, ao autocuidado, né? Qual é o autocuidado que o RH tem que ter para si? E uma segunda dica, ó, já estou explorando, né? Uma segunda dica, se esse RH está num momento de montar um programa de saúde emocional ou de pensar quais são as estratégias para criar um ambiente bom emocionalmente, né? Um ambiente saudável emocionalmente, quais seriam essas 2 dicas que você deixaria para esse RH? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é monitorar, entender o que eu tenho. Então, as pessoas falam, eu vou dar uma fruta, tá todo mundo feliz. Não, quem falou que as pessoas querem uma fruta assim, né? Quem falou isso? Então, assim, para começar, uma pesquisa de clima, uma pesquisa de engajamento, uma pesquisa de saúde mental, rodar na empresa toda para você ter um diagnóstico efetivo. Já que você vai investir, invista no ponto da sua empresa. Sim. Né? Então, eu acho que essa pesquisa... Para você ter um retrato do que você tem ali, né? Retrato. Então, não só isso, né? A primeira coisa é o retrato da saúde mental. E para isso existem pesquisas, acredito que vocês fazem esse tipo de pesquisa. Primeira coisa é isso. Segunda coisa é entender a diversidade da sua população. Eu acho que isso ajuda muito. O que quer dizer isso? Eu tenho mais homens e eu tenho mais mulheres. Eu tenho mais pessoas acima de 50, mais pessoas abaixo de 50. O que eu tenho na minha população? As pessoas moram longe ou moram perto? O que eu tenho? Né? Porque às vezes você pode fazer um programa... Quem é o meu público? Quem é o meu público? É lógico. Eu acho que até em termos de acesso, por exemplo, tem muita empresa enorme, assim, espalhada pelo Brasil, e que tem muita gente que não tem acesso ao computador, por exemplo. Trabalha no campo, ou trabalha varejo, por exemplo, está ali no restaurante, está na loja, né? É um grande desafio para um RH, né? Fazer chegar qualquer tipo de pesquisa, porque imagino que para você rodar uma pesquisa, você precisa ter um mínimo de engajamento ali para poder fazer valer o número que você vai tirar dali e dizer, olha, a empresa tem esse tipo de adoecimento, né? O mínimo de engajamento e o mínimo de confidencialidade, né? Porque o ambiente psicologicamente seguro passa por aí também. Então, quando você lança uma pesquisa, as pessoas têm medo de falar assim, se eu colocar a verdade... Vou ser mandado embora. Eu vou ser mandado embora, porque vão saber que fui eu que coloquei aquilo lá, né? Então, trazer alguém de fora, não rodar sozinho, né? Para dar essa credibilidade para RH. Falar, olha, não somos nós, as respostas estão nessa empresa, a gente não sabe quem respondeu o quê. Né? Então, deixar as pessoas seguras para responder a verdade, que é o que a gente quer saber. Sim. Né? Então, não fazer isso internamente. Acho que isso compensa realmente fazer algo com terceiros, vamos dizer assim, né? Porque você... Porque o dado está ali guardadinho com um terceiro que é especializado naquilo. Ele vai te entregar os dados estatísticos, né? Na área tal, tá assim, na empresa como um todo. Você vai ter os dados. Eu não vou ter assim, olha, a Karina falou isso, né? Sim. E as pessoas têm medo. Não, eles vão saber que fui eu que falei, e aí eu vou ser mandada embora. Fui eu que falei mal do meu chefe que, né, a gente sabe que tem chefe que é autoritário, chefe que faz bullying, chefe que ameaça, né? Aí se eu colocar lá, eles vão saber que fui eu. Não, né? A gente não vai saber que foi você, a gente vai saber que veio dessa área, que nessa área tem um problema, né? Isso é passado para recursos humanos de outra forma. Enfim, então deixar as pessoas primeiro seguras para responder. Tranquilas, falem a verdade. Porque senão você pode até ter um viés dessas respostas, né? Ele pode responder aquilo que a empresa pode achar que seja ideal que ele responda. A empresa está maravilhosa. E quando você vai ver, você tem um turnover alto. Você tem gente afastando por saúde mental. Muita gente afastada. Isso não é legal. Tem uma alta utilização no plano de saúde, né? Então, você tem que cruzar esses dados, né? Então, saber o que as pessoas estão sentindo de verdade e entender a diversidade da sua população. Porque isso você vai falar, né? Eu costumo dizer assim, antigamente, um plano de previdência, por exemplo, era um auge. Sim. Né? Era o benefício auge das empresas, um plano de previdência. Hoje eu fazia uma pessoa sair de um emprego para outro. Fazia plano de previdência, aqueles, né? Inclusive fazia com que ela não saísse. Também. Porque ela poderia perder.
também. Né? Então, falta pouco para eu me aposentar, ou falta pouco para eu ter direito àquele valor que a empresa está colocando. Se a sua população é 80% até 30 anos de idade, Não faz sentido. por que eu vou dar uma plano de previdência? Ninguém vai querer, ninguém sabe nem o que é. Exato. Né? Então, assim, muito legal o plano de previdência. Outro benefício que era o auge, carro. Sim. As pessoas falam, não, me dá vale Uber. Quem Eu prefiro ir de Uber. Né? Ou me dá, não sei, qualquer coisa. Porque, assim, eu não quero um carro. Eu não tenho nem onde pôr, às vezes. Né? As pessoas mais jovens morando em apartamentos cada vez menores. Sim. Você está falando, não tem nem onde pôr um carro. Ou às vezes um carro vale mais que um apartamento. E o benefício de você ter a possibilidade de ser você mesma dentro do ambiente de trabalho, ele não tem preço, né? Você ir trabalhar seguro. Você trabalhar... Tem gente que... Eu lembro, as pessoas iam trabalhar assim, nossa, é hoje que eu vou ser mandada embora. Né? Hoje vai ter um corte, ou hoje que vai acontecer alguma coisa. Você ir trabalhar e falar, nossa, eu agrego, né? As pessoas me escutam. Faz sentido. Faz sentido, eu gosto, Eu do que eu aprendo, eu ensino. Sim. Não importa o nível hierárquico, todo mundo aprende, todo mundo ensina. Né? Eu sou valorizado, alguém me escuta nessa empresa. Sim. Isso é um ambiente psicologicamente seguro, né? Isso é bom, as pessoas vão felizes. A pessoa que acorda todo dia e fala, nossa, hoje eu tenho que trabalhar. Eu questiono, né? Porque assim, é lógico, como eu falo, né? Se trabalho fosse bom, seria pago, né? Mas assim, a gente tem que trabalhar. E o trabalho dá para encontrar felicidade, dá para a gente se realizar, né? Esse período que eu fiquei fora foi o que eu descobri, né? Que eu falei, não, eu gosto do que eu faço, eu sou realizada naquilo que eu faço, né? Então, como que eu passo isso para os outros? Como que eu mostro isso? Né? Que ser pago é maravilhoso. Fazer o que eu gosto e ainda ser pago é duplamente felicidade. É felicidade. É duplamente felicidade. Exato. Né? Eu não preciso encontrar a realização para ser feliz. Eu preciso ser feliz para encontrar a realização. É o contrário. Porque tem muita gente com muito dinheiro, muita gente realizada e que não é feliz. Sim. Agora, André, eu fico pensando assim, né? A gente conversa muito com RHs e eu sempre trabalhei prestando serviço para a área de recursos humanos, mas eu imagino que estar nessa cadeira, né, de recursos humanos é muito desafiador. Primeiro porque você tem um benefício, né? Pensa uma empresa que tem uma segurança psicológica, que trabalha as suas lideranças, né, que promove o desenvolvimento socioemocional. Agora, existe uma contrapartida do colaborador também, né? Porque, assim, existe um ponto de quebra, né, de preconceito. As pessoas ainda são muito preconceituosas com relação ao próprio cuidado emocional, né? Quando você fala assim, olha, vamos no psicólogo, vamos no psiquiatra, porque eu acho que você não tá legal, as pessoas ainda relutam, né, para isso. E quando chega para nós, né, dentro dos consultórios, a pessoa às vezes já está quebrada. Já separou, já perdeu o emprego, o filho já está usando droga, né? Quer dizer, a vida já está um caos. E aí, quer dizer, como que o RH pode, a minha pergunta para você, né? Como que o RH ele pode fazer com que a população se engaje na prevenção, né? Então, assim, antes de eu adoecer, como que eu posso reconhecer sinais e sintomas? Né? Você foi percebendo ali, poxa, um dia eu tô com isso, outro dia eu tô com aquilo, nunca passa. Saio do trabalho e tudo desaparece, né? Então, assim, como que o RH pode fazer com que as pessoas também assumam a sua responsabilidade, né, com relação à sua própria saúde emocional e a saúde como um todo também, né? Porque você tem a saúde física, a saúde social, quer dizer, como que eu faço com que a pessoa traga para si essa responsabilidade? Deve ser muito duro para o RH também, né? É muito difícil, né? Porque tem gente que é aquela coisa, sempre foi assim e vai continuar sendo assim. E não é verdade, né? As empresas estão mudando, elas querem mudar. Se as pessoas não tiverem esse mindset de vamos fazer algo novo e vamos mudar, vai ser muito difícil você alcançar esse sucesso. Né? O que eu falo, não adianta o RH se esforçar e as pessoas continuarem falando mal. E pagar por recursos, né? Porque tem empresas que colocaram recursos enormes, aquelas atendimentos psicológicos, né, por telefone, você tem aí 0800 para ligar. Ligue, né? O RH não sabe se você liga. É sigiloso, a gente só está dando a ferramenta, né? Use, é que eu falo, use. As empresas dão... eu vou te falar, o que eu vejo muito nas empresas, aquele de ginástica, tipo de em pés. Use, né? Poxa, amanhã eu começo. Use, né?
algo que as empresas agora estão começando a perceber também, que o financeiro faz parte da saúde mental. Sim. Né? Se eu não estou bem financeiramente, a minha saúde mental... E vice-versa, né? Se eu tô mal também emocionalmente, isso vai impactar a minha gestão. Então, assim, muitas empresas estão colocando agora cursos de saúde, de finanças para as pessoas. Sim. Né? Porque você estava na sua casa, você tinha um certo gasto, agora você voltou a sair, você tem outro tipo de... A terapia também pode resgatar dentro de um processo, né? Quando você vai para a terapia, isso também você vai revisitar, né? Porque o estar mal financeiramente, o estar mal fisicamente, o estar mal no seu meio social, tudo isso reflete na sua saúde emocional. Quer dizer, a sua saúde emocional impacta em tudo isso. Quando você faz um processo psicoterapêutico, tudo isso é revisitado. E por que as pessoas têm tanto medo ainda, né? Primeiro porque você vai entrar em contato com a coisa mais difícil que existe. Talvez abrir algumas feridas. Né? Então, assim, você se entender, falar, não, realmente, eu tô mal financeiramente, eu tô mal na empresa, não tô entregando, então não veio o meu bônus. E eu não tô entregando porque eu tenho uma dor emocional. Porque eu tenho uma dor emocional, da onde vem, como, né? Aí você vai explorar, você vai trazendo isso. Isso dentro da terapia. Então, assim, para você chegar na terapia, cada um tem que saber, né? Não é o RH que vai falar, olha, eu te recomendo uma terapia. Exato. Né? A terapia tá aí. A empresa dá para você essa possibilidade. Algumas têm um 0800, você tem o plano de saúde que você pode utilizar, quer dizer, a terapia tá aí, né? O difícil é a pessoa se reconhecer nisso. Agora, o RH também pode usar aquele velho conceito da liderança como exemplo, né? Se o RH também mostra que ele também tem as suas próprias vulnerabilidades, que ele também tem os seus próprios limites e que ele também se cuida, isso é um belo exemplo também para o resto da companhia, né? Eu gosto de empresas, por exemplo, que essa história de, vamos vender férias, tirar menos dias de férias. Eu gosto mais das empresas que dão 5 dias a mais de férias para você no ano, né? Eu tenho mais uma semana de férias. Olha que legal, né? Ou eu posso tirar algumas licenças, né? Licenças, maternidades, paternidades, né? Tem uma empresa que eu atendi maravilhosa. Ela dá licença até 1 ano do seu filho. Você pode tirar 1 dia por mês para poder levar seu filho no pediatra. Olha que bacana. Quer dizer, você não precisa nem trazer o atestado. 1 dia por mês, você pode levar o seu filho no pediatra. É seu, né? Homem ou mulher. Sim. Né? Você pode levar o seu filho no pediatra. Quer dizer, olha como eu tô... Porque é uma angústia para uma mãe que acabou de voltar de licença maternidade, ter que levar o filho todo mês no pediatra e falar, olha, eu preciso sair, porque eu tenho... Como meu filho, o que seu filho tem? Nada, é consulta de rotina. Mas eu tenho que fazer a consulta de rotina. Sim. Né? Então, olha que coisa maravilhosa, olha que benefício inteligente, eu diria. E para a saúde emocional, né? Para a saúde emocional, a pessoa ela fica tranquila, não preciso dizer, estou saindo para levar o meu filho. Né? Então, assim, não tem o que dizer. Então, tem empresas que são... Mas aí tem que prestar atenção, né? Empresas que são genuinamente preocupadas e tem empresas que fazem porque tem que fazer, né? Eu acho que as que são genuinamente preocupadas, você percebe a diferença nas pessoas. E existe o retorno disso, né? Existe. Você tem um retorno na retenção dos talentos, você tem um retorno também no presenteísmo, quer dizer, a pessoa está bem onde ela está, então ela vai produzir. Né? Sim, não só isso. Dizem que a pessoa que está lá é 30% mais produtiva. Quer dizer, nas mesmas 8 horas, eu produzo 30% a mais estando lá. E por isso os estudos da semana de 4 dias. Né? Porque empresas que têm essa preocupação, você trabalhando 30% a mais, você consegue ter trabalhar um dia menos. Pensa nisso. Sim. Né? Você às vezes consegue. Então, eu sei que não é fácil, né? Mas como falaram, antigamente a gente trabalhava de sábado. Agora a gente só trabalha segunda a sexta. Sim. Por que não segunda a quinta? Né? Isso é um desafio para as empresas, né? Algumas dão aí, como eu falei, o Short Friday, a sexta-feira à tarde, que seja. Eu trabalhei numa empresa que no dia do meu aniversário podia folgar. Não precisava ir. Era um day off. Day off do dia do aniversário. E tudo bem. Sim. Né? Então, olha que legal. Agora, para gente que cuida de gente, qual é a melhor satisfação para um RH quando ele entrega algum projeto nessa área de desenvolvimento e saúde emocional? A melhor satisfação é ver que as pessoas estão engajadas, né? Ver que as pessoas compraram aquilo que a gente está falando, que as pessoas participam, que as pessoas não só participam, como são multiplicadoras daquilo que a gente está falando. Né? Então, isso, por exemplo, reduz fofoca. Fofoca é algo
muito negativo dentro da empresa. E é tóxico, né? Tóxico. Né? Então eu falo, gente, vamos falar bem do programa. Olha que legal, tem suas falhas. É lógico que tem. E a fofoca é um hábito, né? Quem fofoca tem isso como um hábito. Como um hábito e é um medo. A pessoa tem uma necessidade de estar conectada e estar em todos os lugares. Eu não preciso saber tudo o que está acontecendo. Sim. Né? Eu preciso saber o essencial. O essencial, o meu trabalho, o que a empresa está falando, trazer coisas positivas, né? Gerar coisas positivas. Eu costumo dizer que o positivo gera o positivo, que gera o positivo. É um ciclo virtuoso, né? A gente fala. Então, assim, por que não? Nossa, o RH fez um programa, quando as pessoas participam, é maravilhoso. Né? Quando as pessoas, você vê assim, hoje em dia é muito mídia social, né? Então as pessoas postam, olha que legal que a empresa X fez isso, né? Ou tá com esse benefício, ou tá com esse programa. Olha como valoriza o empregado, né? O employee satisfaction, employee branding, employer branding. Então, assim, você ser considerado uma boa empresa para se trabalhar, atrelada a isso às pessoas, efetivamente, que mostra como o RH está juntando. Porque para você fazer isso, você tem que agregar as outras áreas. Como eu disse, o RH sozinho não consegue. Exato. Se as outras áreas não entrarem, se os outros gestores não comprarem isso, não vai para frente. Então, para o RH, nada mais. Uma maior satisfação que conseguir trazer todo mundo para participar. Sim, e aí o autocuidado do RH é fundamental nessa jornada toda, para ele poder aguentar o tranco, né? Sim. De ter que coordenar todos esses, né, equilibrar esses pratinhos todos. Não adianta eu fazer isso e eu ficar lá chamando minha funcionária às 6 horas da tarde. Né? Exatamente. Então, eu tenho que... Isso é... Você mostra, né? Você fala, olha como que eu consigo trabalhar dessa forma. Né? Então, isso você vai aumentando e a empresa toda se transforma. Uma das coisas que a gente costuma dizer, porque hoje em dia o turnover, ele é quase que inevitável, né? Principalmente para o pessoal mais novo. Ele entra na sua empresa, ele sai da sua empresa, só que o funcionário que entra e que sai, ele tem que continuar falando bem da sua empresa. Exato. A gente não sabe, ele pode voltar para a sua empresa como um diretor. E a maior alegria é falar, olha, eu voltei para a empresa onde eu comecei. Sim. Olha que marca maravilhosa. A empresa que cuidou de mim no começo da minha carreira, agora eu volto. Eu falo, a gente nunca sabe o que vai acontecer com aquele funcionário. Exato. Então, a gente tem que tratar bem do começo ao fim da carreira dele dentro daquela empresa. Eu falo, desde retornar uma entrevista, para positivo ou para negativo, que muitas vezes não acontece. Muitas vezes. Né? Então, isso é parte da saúde mental, porque a pessoa fica ansiosa querendo saber, será que eu passei ou não passei? Até o não já é um alívio. Claro. Pô, eu sei que eu não sei. Até para Posso ir fechar pra outra. né? Fechar esse ciclo, Exato. vou para outra. Então, assim, a empresa que se preocupa em dar esse retorno, você vai sempre lembrar, nossa, de 15 entrevistas que eu fiz, aquela empresa foi a única que me retornou. Sim. Foi a única que teve um cuidado comigo. Né? Então, eu costumo dizer que o cuidado começa aí. E também o cuidado na demissão, né? A gente escuta muito hoje da demissão responsável, né? Isso também, o gestor também tem a maturidade para ouvir, né, daquele colaborador que está indo embora, dicas e feedbacks de como foi a trajetória dele durante a estadia dele na empresa, né? A gente costuma dizer que quando você pede demissão é uma coisa, quando você é mandado embora, é difícil de qualquer jeito. Né? O funcionário que é demitido, muitas vezes, primeiro, a demissão para um funcionário, a não ser que seja um corte inesperado de gastos, ou algo que aconteceu dentro da empresa, uma demissão, ela não deve ser uma surpresa. Se a demissão é uma surpresa, significa que o processo inteiro foi ruim. Exato. Significa que você nunca deu um feedback para aquele funcionário. Significa que ele não sabe que ele não está até a conexão que você tinha com ele, né? Quer dizer, teoricamente, uma demissão não deveria ser uma surpresa. Sim. Né? E aí que veio o caso, nossa, eu fui demitida, nem imaginava. Como eu disse, a não ser que seja um corte inesperado, sim, você deve ter tido pelo menos os 3 feedbacks antes de ser mandado embora. Exato. Né? Então, quer dizer, você já está preparando. Então, isso também mostra o cuidado que o gestor tem. A comunicação. Não é fácil fazer isso. Né? Não é fácil dar esse tipo de feedback para o funcionário. O gestor também fica incomodado. Sim. Mas se você não faz isso, o próprio funcionário não cresce. O próprio funcionário não muda, porque ele acha que até aqui ele está fazendo certo. Se você não contar para ele que ele não está fazendo certo, ele vai continuar fazendo desse jeito. Sim. Muito bom, André. A gente está chegando no final do nosso podcast. Passou rápido, né? Eu queria muito te agradecer. Se você quiser deixar seus contatos, né, as suas redes sociais, fica super à vontade.
A Tela Vita fica super feliz de ter recebido você aqui, nesse mês do Gente que Cuida da Gente, né? E é isso. Agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz. Foi meu primeiro podcast, então fiquei muito feliz. Trabalhar com um assunto que eu gosto muito. Minhas redes sociais são mais fortes no LinkedIn, Andréa Sotni, quem quiser me seguir lá no LinkedIn. Eu trabalho com a parte, né, de remuneração e treinamentos. Dou treinamentos de feedback, gestão de desempenho, né? Como conversar isso, como ajudar as pessoas, além de remuneração, né? Isso em todas essas áreas. E que impacta direto na saúde emocional. Então, impacta direto. E no Instagram, a gente está como Evolu People, né? Então, também, quem quiser seguir lá no Instagram, é só colocar lá o Evolu People. Joia. Muito obrigada. Muito obrigada e até a próxima.